Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs queridas. Como é bom estar aqui mais uma vez. Glória a Deus por isso. Bendito és tu, meu Senhor e meu Deus. Glória a Deus. Como é maravilhoso estarmos aqui. Seja bem-vinda, Cris. Maravilhosa, filha amada do Pai. Como é bom ter você aqui. Então, hoje nós estamos iniciando mais uma live, obedecendo, procurando ser filha obediente, fazer a vontade do Pai, obedecendo, trazendo uma palavra, trazendo uma reflexão sobre a cura da alma e compartilhando aqui com vocês. Então, em primeiro lugar, eu sou grata a Deus pela oportunidade de ter me acordado mais uma manhã, ter me trazido aqui, me preparado para estar aqui e contar com a presença do Espírito Santo guiando aqui a minha fala, os anjos do Senhor, acordando cada uma das irmãs que estão nesse momento acordando. E aí, que estejam aqui, já aprenderam a importância aqui na presença do Senhor. Amém. Seja bem-vinda, irmã querida. Agora estou te vendo bem, totalmente. Glória a Deus. Era para isso que vai acontecer. Deus sabe, Deus trabalha na nossa vida. É para as amigas que não estavam entrando agora estão conseguindo. Amém. Amém. Glória a Deus. O Pai é o Pai dos detalhes, ele gosta de todo cuidado. E é como ele quer, gosta de nos surpreender também, de fazer as coisas do jeito dele. E nós temos que só aprender a ser obediente. Filhos obedientes. Olhou se a Cris conseguiu entrar? Quem? A Cris. A Cris já está na casa. Amém, glória a Deus, que ela estava com dificuldade. Isso, a Cris já entrou, já está aqui na live, já está aqui possivelmente tomando seu chima, né? Preparadinha, inspirada aí para começar mais um dia, já aprendeu exatamente como faz. Amém, glória a Deus. Já aprendeu como nós a ser obediente. Então, né, vamos começar mais uma vez aqui o nosso dia, sendo grata a Deus, colocando, né, cada uma dessas irmãs que estão aqui presentes e as que vão entrar depois, né, vão assistir posteriormente também, já pedindo para cada uma que, se ainda não correu lá para o colo do Pai, corra lá, deita a cabeça no colo do Pai, né? Lembra? É a imaginação, é aqui, ó. Imagina, mentaliza lá Deus sentado no seu alto e sublime trono, nosso Pai lá, e a gente acorda ainda meio esfregando os olhos e corre para lá. Ai, como é delicioso chegar lá e deitar no colo do Pai, sentar no colo do Pai e dizer: Pai, estou acordando aqui, eu tenho um planejamento para o dia de hoje, mas eu não sei o que o Senhor tem para mim. Exatamente, que bom. Olha só, a Cris compartilhando aqui, né? Que ela tomou a decisão de se batizar, né? Aleluia, glória a Deus. É para a glória a Deus. Do Senhor. Não é ela que está ganhando, eu sei que o Senhor fica feliz quando resgata uma alma. Então, assim, diz na palavra, ser quem, né? Uma alma ganha o mundo inteiro. Então, imagina. Pode ter certeza, Cris. Deus, todo momento. Cris, pela decisão, né? O pai se alegra pela decisão das filhas, né? E ter esse entendimento. Decisão, quando a gente também estava lá, não conhecia, depois que a gente tomou a decisão, sempre as lutas vai vir, mas tu vence muito mais rápido. E Deus vai trabalhando, nós sempre vamos ter. Não é luta, eu digo luta, mas mais dificuldade nas coisas, mas nós vamos caminhando, temos força. E quando nós não temos na presença, daí a pessoa cai em depressão, que é esse que eu falo. Né? Então, eu falo da Cris, porque ela dá liberdade de eu falar dela, porque a gente é igual irmã, igual mãe e filha, então a gente tem um carinho muito grande uma pela outra.
E então, assim, eu acho que tudo que ela precisava ela era para estar no fundo do poço com a depressão profunda. Mas ela está de pé, está firme, porque ela conheceu o caminho da luz, o caminho de buscar, que é único. Isso aí serve de lição para muitas pessoas. As pessoas não conhecem a vida da Cris. Mas quem conhece um pouco, é só, como ela disse, é só nesse caminho que ela vai buscar agora. Que eu dei uma sementinha, plantei para ela, ela foi crescendo, foi botando germinando, botando água, e que ela via que não podia ficar longe daquela plantinha, que era a presença do Senhor. E hoje, cada vez, ela está chegando mais perto. Então, assim, ela está buscando decisões certas. E está no melhor caminho, Cris. Um dia nós vamos conversar, para te dizer, né, que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, é me converter, não querer essa coisa do mundo, não querer essa... Tu vai enfrentar muita luta, mas tu vai ter muita vitória, Cris. Porque as pessoas não vão Amém. entender. As pessoas não vão entender assim, o que ela está fazendo. Então, se ela vai ser uma luz que ela vai iluminar a família dela. Esposo, mãe, irmão. Não interessa o que eu critico. Interessa o que Deus pensa de você, não é o que os outros pensam. Vai à luta, vai à frente. Que tu... Amém. Vamos fazer a nossa oração, minha irmã, de entrega, de gratidão ao Pai pelas... Vamos agradecer. Deus é assim e assim será. Vamos fazer... concordância, né? Vamos então. Senhor, Pai querido e amado, estamos colocando a vida da Cris, que está na live, todas as pessoas que vão entrar, Senhor Jesus, a vida da Leoni, Pai, que o Senhor vem dar sabedoria, entendimento, conhecimento da Tua palavra, Pai, o que nós buscamos, Senhor, para nós levar para os Teus filhos, Pai, falar. Senhor, eu quero Te agradecer essa oportunidade de poder estar na Tua presença, Pai. Aleluia, 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 Senhor Jesus, porque o Senhor é minha luz, o Senhor é nossa luz, o Senhor é nossa rocha, Pai. Sem Sua presença não vamos em lugar nenhum, Pai. Assim eu te peço e te agradeço mais um dia, Pai, que está iniciando essa live, Pai, da palavra da sabedoria para Leoni, para nós entender o que o Senhor quer conosco. Assim eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que maravilhoso. Então, hoje, eu trouxe uma reflexão sobre as feridas emocionais, né? Que nos aprisionam e nos adoecem. E o que fala a palavra, né? Quais são? Tem muitas passagens, mas eu vou compartilhar 3 hoje com vocês. A primeira delas está lá em Provérbios 18:14, que diz: o espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Né? Vocês entendem isso? O que significa? Até vou compartilhar aqui com vocês, né? Provérbios, vou colocar aqui para vocês depois, se quiserem refletir um pouco mais sobre isso, né? O espírito firme sustenta o homem na sua doença, mas o espírito abatido, o que acontece? O espírito abatido, quem pode suportar, né? Então, quando o espírito, a nossa alma está ferida, muitas vezes emocionalmente, aí a gente acaba o quê? Fazendo o quê? Né? As doenças físicas, elas começam primeiro na mente. Né? E a gente sabe que um dos princípios é a falta de perdão. Mas aí quando eu começo a duvidar do que a palavra diz que eu sou filha, que eu sou amada, que eu sou aceita, eu sou aprovada e que eu estou autorizada para estar aqui nesse mundo, e não é só para estar aleatoriamente. Lembrando que nós estamos aqui porque Deus planejou a nossa vinda para cá. Tem um projeto. Ele preparou cada detalhe para a gente estar aqui. E nos preparou. Se a gente está vivendo momentos de muita turbulência, pode ter certeza que não foi. Você está fora dos caminhos. Vai vir os contratempos, mas quando, como a Cris toma uma decisão hoje de sim, se batizar, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, entendendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que sem Ele a gente não é nada, que tudo é graça do Pai, é isso que filha faz.
principalmente filha amada, filha obediente, para governar, autorizada para estar aqui. Nós estamos aqui e nós não só devemos, como a gente precisa falar do Pai, conhecer. E aí, para eu falar, qual é a minha bússola? Isso aqui. É ler, é criar intimidade, para poder, quando alguém vier até nós, a gente ter autorização. Nós temos, mas Deus nos deu o livre-arbítrio para estar aqui e conhecer, para falar baseado no que está aqui. Senão a gente vai falar as coisas do mundo, as coisas da nossa cabeça, e não é. Não é para isso que nós estamos autorizados. Nós somos autorizados lá em Gênesis 1:28, né? Que Deus nos fez para comandar, né? Tudo que existe abaixo do céu. E tem outras passagens que agora eu não lembro o que diz, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu ao homem para nós cuidar, para nós governar. Então, essa é a autorização entre tantas outras. Mas hoje, então, para a gente entender assim, ó, quando nós estamos com feridas emocionais, essas nos aprisionam e nos adoecem. Como nos aprisionam? Né? Como está aqui em Provérbios 18:14 que fala, né? Então, quando o nosso espírito realmente, a nossa alma também, a nossa alma, o espírito não fica, mas a alma, né, está ferida por conta das dores emocionais, a gente fica abatido e adoece. E muitas vezes nós não conseguimos, né, sustentar a nossa vida, nosso trabalho, nossos relacionamentos e outra coisa, aí a gente não prospera. A gente fica... Uma pessoa aprisionada, ela tem liberdade? Não tem. Né? É só imaginar fisicamente, quando uma pessoa está numa prisão, ela tem poucas liberdades. E quando a nossa mente está aprisionada, nossa alma, a gente fica preso. A gente não tem liberdade de se sentir filha, amada, aceita, aprovada. E muito menos autorizada pelo Pai para estar aqui, fazendo o que precisa ser feito. Lá em Isaías 61:1, reforça e esclarece também, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Vocês entendem isso? Olha a profundidade disso. Então, quando a palavra diz que nós somos autorizados, Isaías, Antigo Testamento, né? Que Deus já tinha dito isso. E aqui Isaías está falando de quem? Né? Porque depois do Novo Testamento, que Jesus veio, nós temos o que aqui dentro? O Espírito Santo. Na época, no Antigo Testamento, já tinha o Espírito, porque Jesus veio, cumpriu o que tinha que cumprir, foi filho obediente, governou e voltou para a casa do Pai, mas ele disse que ele iria, mas deixaria quem? O Consolador. Nós não ficaríamos órfãos, né? Nós teríamos esse intercessor junto ao Pai. Aqui, quando Isaías está escrevendo, ele também está escrevendo, né? Que ele escreveu falando de Jesus também e de nós, né? E lá ele também, o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Olha a autoridade que a gente tem. Tudo em nome de Jesus, né? Cativos e algemados, em que sentido? No sentido espiritual e emocional. O que é corações quebrantados? Aquele coração rendido, aquele que entende, ó,
estou sentindo aqui na minha alma que eu preciso mudar, que eu quero mudar, né? Por conta das feridas emocionais. E aí, quando a gente quebranta o coração, a gente está entendendo assim, ó, eu preciso de cura. Para quê? Para ser liberto, para prosperar. E quando a gente fica marcando o passo no mesmo lugar, a gente não sai, é porque a gente está o quê? Aprisionado. Então, minhas irmãs, minhas queridas, hoje eu quero convidar vocês e declarar sobre a vida de cada uma que está aqui, nos acompanhando e os que vão ouvir depois, o quanto que é importante a gente ter esse entendimento, que Deus nos dê, que o Espírito Santo dê sabedoria para cada uma de nós entender, ampliar a nossa consciência e entender o quanto que a dependência emocional é uma prisão e que a gente já vem lá da infância, os traumas, as dores emocionais que a gente viveu lá e que a gente traz para a nossa vida, e é com isso que a gente se relaciona com as pessoas, e é por isso que muitas vezes a gente não dá conta de perdoar, não damos conta de nos sentir filhas amadas, aceita, aprovada e autorizada para estar aqui. E aí a gente não sai do lugar. A gente muitas vezes fica murmuradora, reclama, acha que joga a culpa em Deus, né? Fica dizendo que é Deus que não faz, e o Pai pode fazer tudo. Na verdade, Ele já nos deu tudo. É o Deus do impossível, do sobrenatural. E o sobrenatural, né, acontece para quem crê, para quem acredita, para quem quer realmente. Para isso a gente precisa estar o quê? Com a mente liberta. E de novo, eu vou compartilhar com vocês Romanos 12:2, que para mim esse foi o versículo assim que abriu a minha mente, que Deus utilizou para tocar, para me quebrantar, para eu entender que é o quanto que as emoções travam o nosso acesso ao Pai, né? Que ele diz, não, quando Paulo escreve essa carta para os romanos dizendo, gente, né? Ele tinha ido lá, ele tinha formado a igreja e o povo estava meio perdido. O que ele advertiu? Orientado por quem? Certamente por Deus. E dizendo assim, pessoal, ó, não se conformem com o mundo, não se conformem com a realidade de vocês. Porque ele já tinha dito, gente, vocês não estão aqui para ficar algemados, vocês não estão aqui para ficar cativos. Era isso que Paulo dizia, e hoje ele diz para cada um de nós. Então, para mim, quando eu entendi que Deus me deu esse entendimento, eu entendi assim como se fosse para mim. Paulo falando, e fala para cada um de nós, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos é a mim. Eu tenho que me transformar. Eu que tenho que decidir aqui, me posicionar e querer me transformar. Né? Para quê? Como que eu tenho que me transformar? Pela renovação da mente. E a psicologia, e glória a Deus que Deus me deu esse entendimento, essa capacidade de entender essa questão, o que a psicologia traz, o princípio de Freud, de dizer que a gente tem uma mente dentro desse corpo, da gente entender isso, né? Dizer assim, que a mente ela já foi sequestrada lá no ventre materno. Quando ele traz os 5 traços de caráter, ele está dizendo já, da forma dele, né? Tem alguém que quer entrar na janelinha que abriu? Não tem ninguém que vai entrar hoje, né? Desculpa te interromper. A princípio não. Tá. Se tiver, né? Quem está ali, se quiser dar um testemunho, só pedir permissão aqui que a gente libera. Então, para nós entendermos, minhas irmãs, que é através da mente. Para quê? Para que nós... Para quê? Pensa, né? Por que eu tenho que renovar minha mente? Por que eu tenho que me desbloquear? Por que eu tenho que entender que existe essa dependência emocional? Por que eu estou aprisionada? Por quê? Para entender e para usufruir, que é isso que o Pai quer que a gente faça.
entender para viver isso. Qual é o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso, nós precisamos experimentar. E a gente pode experimentar isso já aqui, não só na eternidade. Deus nos deu essa, já está pronto para nós poder viver e entender aqui, viver aqui, para poder querer ir para a eternidade. É neste mundo aqui que a gente vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E fazer, como filha autorizada, fazer isso, viver isso. Vocês entendem? Tem clareza disso? Amém. Né? E aí que muitas de nós ficamos aprisionadas mentalmente, não usufruímos do que Deus diz que nós somos filhas amadas, a gente fica marcando, né? Passo no mesmo lugar e não sai. Lá, o que está em 2 Timóteo 1,7? Vou compartilhar aqui também, né? Diz assim, olha o que está escrito lá em 2 Timóteo, diz assim, ó, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só. E nós ficamos com medo. Por isso que muitas vezes a gente não aceita Deus como Pai, porque na nossa mente a gente tem essa barreira, esse obstáculo. Não consegui pôr o acento aqui, mas vou compartilhar assim mesmo com vocês, né? Timóteo 1,7. Deus não, aí Timóteo adverte isso. Deus não deu espírito de medo. E por que nós duvidamos? Porque o medo é uma prisão emocional que paralisa decisões, bloqueia a prosperidade e impede que avancemos. Vocês entendem isso, minhas queridas? Tem várias passagens que uma confirma a outra. Então, hoje, para a gente realmente refletir um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, que fica realmente essas passagens que eu compartilhei. Eu não compartilhei aqui Romanos 12:2, porque vocês já conhecem, mas vou compartilhar, tá? Para ficar fixado aqui, para a gente poder avançar um pouco e depois vocês refletirem na palavra, para entenderem. Ó, Jacinta, Hélia, que bom que estão aqui, minhas queridas. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, esses bloqueios emocionais, minhas irmãs, e Deus sempre, Ele quer todos os dias, Deus quer quebrar cadeias emocionais, porque Ele sabe que essas prisões nos impedem, em primeiro lugar, de viver como filho, né? E aí a gente fica ali sendo escravizada, sofrendo às vezes uma vida toda, achando que a vontade de Deus não é, minhas queridas. Qual pai quer ver um filho sofrendo? Me contem aí qual é o entendimento de vocês. Nós, como mães, a própria palavra diz, vocês que são maus, ainda a gente quer dar coisas boas para os filhos, imagina Deus que é perfeito. Então, que hoje a gente consiga refletir mais. Aonde é que eu estou presa? Qual é o medo? Qual é a cadeia emocional que me impede de viver, de ser o que o Pai disse que eu sou? Vocês conseguem entender isso? Conseguem ter esse entendimento, essa clareza no dia de hoje, nessa manhã, para você começar o teu dia
Mas daí ali entra a fé, o acreditar e buscar e confiar. Porque tu fala, a gente entende, né? Vou me colocar junto. A gente entende, mas a gente não pratica, não acredita, entendeu? A gente quer fazer quando vê tu não se disciplinar, tu tá caindo na mesma rotina, amanheceu, tu tá indo no mesmo rumo. Tu não para voltar, dar uma lida ou pensar, boa, a Elione falou isso que está escrito na palavra, ela até deixou os versículos. E a gente, mas será que é verdade? Será que vai? O que acontece com Deus? Ver se funciona ou não funciona. Se tu não fazer, é sempre como eu digo, eu me refiro sempre, se me deu a receita, se eu não fazer aquele bolo, eu não vou saber se vai ficar bom ou vai ficar gostoso. A Elione fez, para ela ficou gostoso, ficou bom, porque ela fez, quer dizer, praticou, resolveu a situação. Porque não adianta que as nossas forças nós não vamos em lugar nenhum sem botar Deus em primeiro lugar. Isso é uma experiência assim que a Leoni tem ampla. Eu também tenho, a Cris também tem, cada um tem as suas, eu digo dificuldade, a gente sempre pensou que é dificuldade, aquela capacidade, porque nós não queremos, porque nós achamos que nós somos capazes, achamos que Deus não pode dar para nós, porque a Leoni está falando, mas será que isso é tão bom? Por que eu estou passando por essa parte financeira? Porque a maioria é parte financeira. A maioria, sim, 90% é a parte financeira. E 10% é brigas, é contendas dentro dos lares, tanto com o esposo como com o filho. Então, nada disso nós precisava estar passando, porque o Espírito Santo, ele está do nosso lado. Né? Ele está do nosso lado, é só nós clamar e obedecer. O que obedecer? Obedecer o que está escrito aqui. A Leoni já está deixando os versículos, capítulos, tudo mastigadinho para nós. Entende? Porque quando tu começar a ler um versículo, tipo, ali como, né, a Timóteo 1 ou 7, daí tu já quer ler o 8 e continuar para ver o que... Entende? Assim que a gente começa a buscar. E é de manhã, esse horário, não adianta tu correr, tem que ir lá abrir, tem que ir lá limpar a casa. Deixa isso para depois. Primeiro, agora já acordamos cedo, vamos na palavra, vamos no nosso versículo, meia hora antes, 10 minutos, sabe? Deus vai trabalhando no teu coração. Então, tu quer resposta, busque. Tu quer resposta, nós não vamos fazer nada. Quem faz é Deus, é o Espírito Santo que faz a nossa vida. Ninguém mentira que ele dizer, eu faço, a gente diz, vou na igreja porque o pastor vai me dar. O pastor não vai dar, ele vai orar para o Espírito Santo, para o Senhor trabalhar na tua vida. Se tu dá libertar, porque ele diz assim, Mateus, abre a porta, eu bato, se tu abrir eu vou entrar. Então, se Jesus está batendo no nosso coração e nós dizendo, isso aí é não abrir a porta para o Senhor entrar. Não é coração carnal, é nosso coração espiritual, que né, é aquele que precisa ser liberto, é nosso espírito, que está no caminho do mundo ainda assim, tudo errado, porque a gente está ali, ó, tu está escapando para não cair, entende? Porque aqui fora a gente sabe, tu anda aqui, de repente aqui, tu tem que estar bem disciplinado para te não cair fora da linha. Principalmente quem lida com o povo. Quem lida com o povo tem que estar preparado para não absorver o que eles estão falando lá fora. Para tu ter uma palavrinha para dizer, não, tu me contou, mas eu vou te mostrar um caminho. É só esse aqui, entendeu? É só esse aqui. É igual, eu vou agora contar um pequeno testemunho. A vizinha aqui, minha vizinha aqui do lado, ela veio aqui dizer, né, que está acontecendo assim, assim, assim com a minha filha. Estão querendo separar, o marido está falando, entendeu? Porque eles começaram a prosperar. Não tinham nada, começaram a prosperar. Mas tá assim, já querem separar, tem a nenê com 5 anos. Eu digo, não vão separar. E tu é um pilar, mãe, busca para os teus filhos, eu falei para ela. Sabe, porque ela não busca, ela vem correr socorro em mim quando as coisas estão feias lá na casa dela. Eu digo, já te falei, se tu não ir buscar na tua presença, se não buscar Jesus, tu é um pilar dentro da tua casa, para o teu esposo, para os teus filhos. Ora, determina, não vai, tá liberto, ora para tua filha, abraça ela e ora, sabe? Falei, porque sabe criticar filho, sabe criticar marido, sabe criticar só essas coisas. Entendeu? E quando chega aqui, eu desço o sarrafo mesmo, conhecimento aqui, ó.
Não adianta passar a mão na cabeça dela e dizer, mas vai passar, vai. Vai para a palavra, agora estão indo. É a guria, o esposo e ela na igreja, no culto. Não é que a igreja vai salvar, mas o pastor vai dar uma palavra, o Espírito Santo vai dar uma palavra que vai tocar no coração deles. Segunda de tarde, fui na igreja, elas estavam as duas, a mãe e a filha, e naquilo o pastor disse, ô Neca, vem aqui dar uma saudação, ler uma palavra para nós. As duas choraram, porque acharam que, sabe, você vai na igreja, quem sabe até criticaram, não vou dizer isso, mas quem sabe pensar até alguma coisa de mim. E o Espírito Santo tocou no coração delas, que eu leia o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, o Senhor, se tu está na presença do Senhor, Deus me deu esse salmo para mim ler na hora ali, sabe? Então, elas precisavam escutar. Para saber que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando tu está na presença do Senhor, nada te faltará. Você lê o salmo, é tão pequenininho, né? Deitar em verdes pasto. Quer dizer, quieta no meu colo, no colo do Senhor. Então, assim, é uma oração o Salmo 21. Então, aquilo eu li, então a menina chorou o tempo todo. Então, depois eu cheguei em casa, mandei um áudio, uma mensagem. Falou, Jesus te ama e eu também. E ela botou, eu também te amo, né? Então, assim, é com pequenas palavras que tu vai tocar no coração da pessoa. Com pequenas, o que o Espírito Santo não é ler um jornal, é o que o Espírito Santo te tocar no coração, entendeu? Então, assim, cada dia tomando uma coisa, né? A família, acho um videozinho de família, para ver se a família na presença do Senhor não sei nada. Olha, uma família tão linda, gente, que tinha um carrinho velho, hoje tem assim, um negócio grande, prosperou e cada vez aumentando mais, tiraram o carro novo. Agora, como se ela não quer trabalhar mais na pizzaria, não quer mais a guria, não queria mais isso, não queria mais. Então, assim, virou no tendel. Do marido chegar e dizer, tu tá gostando de outra pessoa, sabe? Então, assim, é uma coisa do inimigo para destruir. Então, hoje, ela tem que ser a mãe e a filha na presença do Senhor. E abençoado o marido que está indo junto. Então, não bebe, não fuma, nada. Então, assim, é coisa do, sabe, misericórdia. É só repreender. Isso é para, eu disse para a mãe, eu digo, isso é para te abrir os olhos, sem a presença do Senhor, tu não vai a lugar nenhum, minha filha. Tu tem 2 filhas, tem 5 netos, ergue as mãos, você agradeça a tua família, que tem tudo saúde, porque se começar a se destruir agora, sabe? Então é assim, é a presença do Senhor, não adianta. Glória a Deus, né? Esse é o princípio. E por que, aí a minha questão como terapeuta, né? O que nos afasta disso? Né? O que nos dificulta, usando esse exemplo, de buscar a presença do Senhor? Porque o inimigo, gente, ele trabalha aqui, ó. Ele quer pegar essa parte da mente. Ele quer pegar essa questão das emoções. Essas dores. Que eu esqueci de contar da história não, da situação, como o inimigo é sujo, para vocês terem uma noção, que a cunhada dele chamou ele lá na casa, lá, e levou lá no centro de macumba que tem aqui. Daí o que a macumbeira, o que o demônio disse para ele? Que ela estava se relacionando com uma mulher. Olha aonde que ele foi amarrar o burro dele. Daí, a partir dele. Daí que a coisa encrespou mesmo. Então, se eu disse para ela, eu digo, viu, tu como mãe, tu não orar. Eu vou orar, vou pedir pro Espírito Santo, sabe, também vou orar. Vou levar o nome dele e dela na igreja também para orar. Mas quem é o começo é você, que é mãe. Depois ela, para te poder ter uma palavra para falar para tua filha. Olha como o inimigo é sujo para destruir mesmo. Ia destruir a família dela, a mãe e o pai iam começar a brigar por causa que moram tudo no mesmo terreno. Olha o tendel que é dar. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E é isso, minha irmã. Ó, tem você ali perto. Essa questão de levar o nome, nós temos, quando chega, nós como cristãs e como mulheres que estamos um pouquinho desperta, que a gente ainda está abrindo os olhos, né? De ter essa compreensão, né? Esse princípio. Quando vem uns casos desse, né? Agir como você agiu, né? É importante, só está acontecendo isso porque estamos longe e Deus usa o inimigo, inclusive, né, para dar mesmo essas contendas para que a gente busque a presença do Pai. Porque como o Pai é amoroso,
Tá tudo ali pronto, tá tudo escrito para nós. E se a gente não acessou isso ainda, é por nós, por nossas questões emocionais, as nossas dores. Mas Deus sempre vai colocar a Deunilda e vai colocar a macumbeira lá, para eles decidirem o que querem, entende? O Satanás, ele vai usar muitas armas, muitas pessoas, e Deus também tem os caminhos dele, né? Então, glória a Deus que essa família decidiu optar por Deus, entende? Por isso que é importante a gente orar também por essas pessoas. Quando vem buscar um aconselhamento, eu, para mim, todas as minhas clientes, né, que a minha questão é um cunho emocional, fazer a pessoa entender que é por aqui que começam as coisas, mas eu já compreendi, graças a Deus, que também tem a questão espiritual. O mundo espiritual, e ele age aqui para chegar até nossa alma, para a gente decidir. Porque a fé, gente, o que é a fé? Lá em Hebreus 1:11 que fala, né? 11:1, acho que fala que é essa clareza, você acreditar, saber, para isso, para acreditar em Deus, para ter esse firme, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que a gente vai acreditar, que tem que acreditar que vai acontecer. Eu só vou fazer isso se eu conhecer isso aqui, ó. Se eu acreditar, senão eu não vou fazer. Como o inimigo deixa a pessoa cega, espiritualmente cega. Completamente. Para ver que essa cunhada dele perdeu o filho de 13 anos, fez um ano agora, não, 7 meses, perdeu o filho de 13 anos, o único filho que tinha, única filho com câncer, o marido está na cadeia, e ela está buscando uma cumba, às vezes buscar Deus para se livrar o marido, para ver, ela está perdendo, ela já está sozinha nesse mundo, né? Porque perdeu o marido, está preso, perdeu o filho que faleceu, e ainda está querendo levar os outros para o inferno também. Então, olha só, o que eu disse para ela, eu digo, ora para a tua cunhada, pede para o Espírito Santo visitar ela, Deus visitar, para ela ser liberta, ela está cega, ela não está vendo, ela está querendo levar o inimigo que está levar a gente para o fundo do poço. Aonde que está a felicidade dela? Tu acha que ela é feliz? O marido na cadeia perdeu o filho? Com certeza não, com certeza. É só desgraça na vida dessa mulher. E ó, uma hora eu quero ter oportunidade de encontrar ela, de falar, eu conheço ela, para falar do amor de Deus para ela. Vai, Pra ela ver. começa orando, minha irmã. Começa orando para Deus libertar ela desse cativeiro, né? A primeira coisa que a gente faz diante de uma circunstância dessa é orar. Orar, ser mediadora, porque a oração vai chegar, Pai, livra, sabe? Implorar para Deus como se fosse alguém da família. Dá entendimento, põe os teus anjos lá na casa dessa mulher, né? Para despertar, para ela sentir a presença do Espírito Santo, para ela querer te buscar. É isso que a gente faz. Porque aí Deus vai preparar um momento para você estar com ela. Quando ela estiver pronta aqui, ó, para ouvir aqui, entende? Comece a orar por essa pessoa, que ela tá tão na dor que o inimigo, ó, já pegou ela, já sequestrou e tá ali, ó, querendo outras pessoas da família. Então você, como cristã, que chegou essa verdade para ti, se posicione como mulher cristã. Ore, né? Declare sobre a vida. A gente tem o poder de declarar sobre a vida dos outros. Quando a gente põe a mão aqui no coração, na nossa alma, e a gente pede em nome de Jesus, os anjos de Deus estão agindo. Entende? E nós precisamos agir desse jeito, porque nós conhecemos a bússola, nós já conhecemos. Então, minhas irmãs queridas, para encerrar a nossa live, eu quero só compartilhar com vocês assim, para vocês pensarem hoje, depois eu vou deixar escrito ali nessa live também, para vocês entenderem, né, que a dependência emocional é um bloqueio invisível, tá? Da sua prosperidade. E a prosperidade não é só financeiro, é tudo. A gente ampliar a nossa consciência, a gente aumentar a nossa fé, tá? Tudo é isso. A questão que eu falei da fé lá em Hebreus 11:1, que diz, isso também é ser próspero,
entender que fé é o firme, olha, é o firme fundamento, a base das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, para a gente pensar nisso, para a gente refletir, mas eu quero trazer aqui, ó, se você, né, será que eu tenho bloqueios? Será que eu tenho dependência emocional? Eu vou trazer aqui só 3 coisas para você começar a entender, né? Por exemplo, será que eu tenho? Se você tem dificuldade em tomar decisões, se você tem dificuldade em se posicionar, né? Tomar decisões claras, se você tem dificuldade em se posicionar com firmeza, se você tem dificuldade em prosperar com autonomia, você tem dependência emocional com alguém. E a dependência emocional é, às vezes, com pai, com mãe, com filhos, com vizinha, entende? A única pessoa que a gente pode ter dependência emocional é com o marido, porque tem que ter essa ligação. Fora isso, precisa ficar atento, né? E como que eu vou ficar atento? Então, se vocês tiverem interesse para a gente continuar nas próximas lives, né? Sexta-feira a gente tem uma convidada, mas para vocês pensarem assim, ó. Como, se você quer identificar os sinais ocultos da dependência emocional, eu vou estar falando nas próximas lives, né? Se você quer entender por que esses padrões drenam e drenam muito, por que a nossa energia, porque muitas vezes quando a gente está, né, dominada, a gente fica fraca, qualquer coisa que tu vai fazer, tu não tem ânimo, você procrastina, você diz que vai fazer, não vai. E aí tem uma outra coisa, a questão da energia, o financeiro. Se você vira mês, fecha mês, você está no vermelho, você está aqui com dependência emocional. A tua energia está sendo drenada. Isso é muito importante você ficar bem consciente disso. Outra coisa, né? Se você quiser entender como recuperar a sua autoestima, essa voz interior e construir o teu patrimônio com mais segurança, você também precisa entender isso. Você precisa entender que você tem dependência emocional. Já que a Neca falou da questão que a maioria das pessoas estão com dificuldade financeira, né, estão com desequilíbrio financeiro, é por conta disso. Então, assim, ó, quer entender um pouco mais? As próximas lives eu vou estar fazendo, né? A gente já está indo para o final do mês aqui. A gente fez uma mudança, né? Que nós íamos falar especificamente das mães, mas vamos entrar naquilo que é o meu foco, que eu aprendi e eu creio, né? Que Deus tem isso. Eu preciso falar para as pessoas o quanto que a dependência emocional nos aprisiona, o quanto que a dependência emocional nos afasta de receber, de entender, de viver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. O quanto que a dependência emocional nos fazem muito infelizes. O quanto que a dependência emocional não nos deixa prosperar. O quanto que a dependência emocional não nos deixa ter fé, viver o que está em Hebreus. Entende, minhas queridas? Então, assim, ó, na sexta-feira nós vamos estar com uma abordagem, né, com uma convidada, falando mais da palavra, da oração. Então, esteja conosco. Na sexta-feira, se você quer estar um pouquinho mais ali. Segunda e quarta, eu vou estar trazendo mais essas abordagens das questões emocionais. Tá trazendo mesmo para você entender e tirar, desbloquear daqui, deixar a mente governar. Porque é ali que a gente precisa estar. Porque senão a gente só se relaciona com nossas emoções e principalmente com as feridas emocionais. A gente pode se relacionar com as emoções, mas porque eu preciso
ter empatia, compaixão pelo próximo. Mas se eu não estou curada, eu vou falar através da língua do Satanás. Quando curada, quando eu tenho entendimento, que língua que eu vou falar? De quem que eu vou falar? Eu vou falar do que está aqui na palavra, guiada pelo Espírito Santo. Vocês entendem isso? Então, que hoje eu declaro sobre a vida de cada uma que está aqui, as que ouvirão depois. Se permita, é decisão. Sabe, nós cristãos, a gente não pode ir pela nossa vontade. A gente precisa ir pela decisão que eu tomei de viver como filha, de obedecer, ser filha obediente. Sozinha eu dou conta? Não dou. A gente não dá conta de nada sozinha. Primeira coisa, a gente saber que nós somos dependentes do Pai. E ter as irmãs, estar aqui conosco nessas lives, né? Se essas tuas vizinhas conseguirem participar da live, pelo menos cada dia uma dosezinha de conhecimento. Eu vou falar. Eu vou conversar direitinho, não falei ainda da live, porque as coisas aconteceram recentemente, então a gente tem que ir tudo com devagarinho, né? Exato. Mas hoje Mas eu vou orar também por essa família, né? Vamos orar vou chamar também. Vou chamar a menina aqui para nós conversar, eu e ela, vou explicar sobre a palavra, vou chamar ela aqui. Hoje, então, ontem eu sempre plantei a sementinha. Jesus te ama e eu também, você também te ama, né? Então eu quero dizer, hoje falar para ela. Vem aqui um pouquinho que eu quero falar contigo. Eu quero falar, não vou tocar isso nenhum, só quero dizer o sentido de orar por ti e falar da live. Isso. O Espírito Santo sempre vai. A gente não pode tocar na ferida que não temos direito a apontar dedo para ninguém. Exatamente. Para ninguém dizer tu é assim, tu fez isso. Não. É falar do amor de Deus, porque tem alguém que ama muito mais ela de tudo que é coisa que aconteça, que é Jesus que ama a pessoa, ela, o marido e filho, tudo isso. Quando está precisando de dificuldade, não pode dizer, mas tu está errada, minha filha. Não, nós não temos esse direito. Isso aqui não é o que eu estou falando, na palavra tem. Nós temos direito de apontar o dedo para ninguém. Pode ser filho, pode ser quem for. A gente só tem que mostrar o caminho, que a salvação é só Senhor Jesus Cristo. Fica na presença dele, vai, vou orar por ti, eu quero orar, e vai nesse caminho aqui que tu vai certo, que é a palavra do Senhor. Exatamente. Quando essas pessoas, minha irmã, a gente fala a primeira coisa do amor de Deus. Você sabia que você é filha? Você sabia que você é amada? Você já foi aceita, você é aprovada, você é autorizada para estar aqui. Ah, mas eu não sinto isso. E aí é que entra eu, a terapeuta da alma feminina. Por quê? Quando a pessoa não consegue viver isso, ela está o quê? Com a alma ferida. Ela foi sequestrada pelas emoções doentias, né? Então eu declaro sobre a vida de cada uma das pessoas, né? Chegou a hora de se libertar, chegou a hora de se fortalecer, chegou a hora de prosperar, chega de apanhar, chega de estar nesse sofrimento, nessa dor. Chegou a hora de quebrantar o coração, se render, confessar, dizer, eu tô errando nisso, eu não aguento mais, eu não quero. Porque Deus vai, o Espírito Santo vai tocando na vida de cada um dos seus filhos de um jeito ou de outro. E nós aqui, a gente só é a ponte, a gente só vai fazer, né? Ajudar nessa passagem aqui, né? A Deunilda falando, quando as pessoas chegam bem feridas, é como se fosse um hospital. Chegou no pronto-socorro ferido, a primeira coisa, dá uma aliviada ali, entender o que aconteceu. Aí depois se destina para o especialista X, se quebrou uma perna, né, vai para o orto, se foi um AVC, tu vai para o médico do coração, né, o cardiologista, e assim vai, gente. E muitas vezes esquece da questão da mente, das emoções. Então, eu sei que Deus, na sua infinita bondade, onisciência, onipresença, Ele está tocando lá no coração de cada uma dessas mulheres e homens e famílias que precisam estar aqui nessa live, que precisam ouvir um pouco o que a gente tem para dizer, que não somos nós, a gente está sendo guiada. Eu não venho fazer live nenhuma sem dizer, Pai, ó, sem sua bênção, que o Espírito Santo esteja ali presente, eu nem vou, não abro a minha boca porque eu não dou conta. Aleluia! Glória E assim a Deus. é todas
todas nós. Quando chegar alguém reclamando da vida, alguma coisa, inspira e pede a presença do Espírito Santo. Ó, paizinho, tá vendo essa tua filha aqui? O Senhor mandou. Se o Senhor mandou, é para mim. Então, se é para mim, vamos juntos lá, porque sozinho eu não dou conta. O que o Senhor quer que eu diga? Vamos orar primeiro? A primeira coisa, nós como mulheres cristãs, vamos orar. E glória a Deus pela vida da Cris, que tomou a decisão de se batizar, mergulhar. A mulher velha vai descer e vai vir uma mulher nova. É passe de mágica? Não é. É só o começo de vida nova, de depender de Deus, de jogar a toalha, Cris. Chegou a hora. Pai, ó, na força do meu braço eu já vi que não vai para frente esse negócio. Então vamos lá, com a senhora fica mais fácil. Com os teus anjos aqui, com o Espírito Santo. É isso, meus amores. Não vai ter passe de mágica, não vai. Vai ser um caminhar constante. E Deus nos colocou aqui, eu creio nisso, que a gente está aqui plantando, regando uma sementinha. Não sei até quando, mas a gente vai estar aqui compartilhando um pouquinho, né? Estendendo a mão. A Deunilda ali de um jeito, eu aqui do outro, mas juntas a gente já sabe que nós estamos com o quê? Com a proteção, na presença do Senhor. A gente pede assim para as pessoas, não é porque vocês estão assistindo, é difícil fazer as pessoas entenderem, mas tem bastante pessoa que reclama, que assista a live, planta essa sementinha, que é uma palavra que a gente está trazendo. Quanto mais gente, mais tempo a gente fica na live, né? Fazendo live. Porque explicar, a gente quer que vocês saibam, não é para a gente ter mais pessoas assistindo, porque se nós ter de 10 acima, de 10 muito mais tempo nós podemos ficar, né, nesse Instagram, né, Elione? Então, por isso que a gente quer que vocês plante, avise, sabe? Porque tem pessoas que até hoje ainda a gente tem que mandar avisar, automaticamente a pessoa se esquece entender a palavra de Deus, quer ir bem na vida, podia até programar o celular, 6 horas despertar, até me espreguiçar, até me lavar, não quer dizer que entra um pouquinho atrasado, mas isso aí é o amor querer buscar. Não adianta eu querer e deixar que o outro vai fazer. Então, as coisas não funcionam. Quer, busque. Tem muita gente. E outra coisa é levantar, sentar num lugarzinho, com uma caneta e um caderninho, marcar as palavras que tu achou interessante. E tudo é interessante, mas o que te chamou a atenção, marca ali, tem teu caderninho, tua Bíblia. Não lá, de repente dorme, nem viu o que a gente falou, que deixou de falar. Entende? Isso é falta de consideração com Deus, não é com nós. É o amor que tem. É a mesma coisa que fazer uma oração deitado. Jamais, tu não é paralítica, não é aleijada. A oração você faz de pé ou de joelho, sentada, pode fazer vezes deitado, mas o nosso que é sempre perfeito é de joelho ou é de pé, para agradecer a Deus. Então você faça as coisas com amor para Deus. Se tu quer receber, faça com amor, com carinho, sabe? Não adianta tu estar lá 6 horas, um horário excelente para quem vai, porque toda a maioria trabalha, a maioria, se não trabalha tem que organizar o auxílio, é um horário excelente para ti, para Deus, é o primeiro horário para o Senhor. Quer que as coisas funcionem? Abre os olhos espiritual e entenda o que eu estou falando. Busca a presença do Senhor. Tá bom? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, vamos entregar tudo isso aí para o Senhor. Ser grata pela oportunidade que Ele nos deu hoje de estar aqui, fazendo a sua vontade, né? E tocando o coração de cada um dos seus filhos. Pai querido e amado, maravilhoso, grande e poderoso Tu és, Pai. Pai, nós falamos o que o Senhor permitiu que nós falássemos, Senhor. E eu creio, Pai, cada vez nós vamos, o Senhor vai ensinando nós, Pai, que eu e Leoni também queremos aprender, Pai, eu falar só o que o Senhor quer, Pai. Toca no coração de cada irmã, Pai, que está na live, ou que vai olhar a live, Pai. E quem não entrou, Pai, só vai tocar quem precisa para vir entrar. Assim eu te agradeço esse dia maravilhoso, Senhor. Até fim de semana, que nós vamos fazer as lives sexta-feira, que o Senhor venha usar cada uma, a irmã Leia, Pai, a Elioni, Pai, eu, que nós queremos falar, e toca no coração de muita gente para assistir essa live, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, bora lá para a vida, vamos viver o dia de hoje na presença do Senhor, sendo grata, um beijo no coração de cada uma de vocês. Minha irmã querida, gratidão enorme, eu te honro a tua vida pela tua presença, por estar aqui comigo e juntas a gente fazendo a vontade do Pai. Amém. Amo você e tu sabe que
Tu é infinitamente amada pelo Pai. Um Amém. beijo no coração de todas. Fique na presença do Senhor. E Amém. até sexta-feira. Beijo, beijo.